Olá, nosso tema é propriedades do aço, dureza e efeito de temperatura elevada. Nossa equipe é composta pelas acadêmicas Beatriz, Bruna, Larissa e Maria Carolina. A dureza não é uma propriedade intrínseca do material, ditada por definições precisas em termos de unidades fundamentais de massa, comprimento e tempo. Um valor da propriedade de dureza é o resultado de um procedimento específico de medição. Os resultados fornecidos pela medida de dureza devem variar em função de tratamentos como térmico, termoquímicos sofridos pela peça. Para os efeitos dessa especificação, são adotadas as seguintes definições: facão, lâmina, cabo e peso. A lâmina varia entre 455 mais ou menos 5 mm e a espessura dela de 2 a mais ou menos 2 mm. O cabo tem de 125 a mais ou menos 3 mm e o comprimento do facão pode variar de 580 a mais ou menos 8 mm. A norma consiste em relacionar a carga aplicada com uma área superficial na impressão. O penetrador padronizado é uma pirâmide de diamante de base quadrada e com ângulo de 136 graus, entre as faces opostas. A carga plena é aplicada normalmente durante um tempo de 10 a 15 segundos. As duas diagonais da indentação deixadas na superfície do material, depois da remoção da carga, são medidas usando-se uma régua acoplada ao durômetro ou a um microscópio. Sempre se busca uma carga que possa fornecer uma indentação suficiente para que se tenha uma boa leitura da mesma. É comum utilizar uma carga de 30 kg-forças para os aços, pois essa é uma carga que geralmente obtém-se boas leituras de indentações. Como o penetrador é indeformável, a dureza obtida, independente da carga utilizada, deve apresentar o mesmo número representativo da dureza. Calculada a média das diagonais da indentação, a dureza Vickers pode ser calculada pela seguinte fórmula. A designação da dureza é formada pelo valor da dureza seguida pelo símbolo HV. O teste Vickers possui várias vantagens e uma única desvantagem. As vantagens são: leituras extremamente precisas podem ser obtidas através desse teste. Ele utiliza apenas um tipo de indentador para todos os tipos de metais e superfícies. Esse teste é aplicável a uma grande gama de materiais, sendo os mais moles aos mais duros, com ampla faixa de ajuste de cargas. E a única desvantagem é que a máquina é de grande porte e possui um custo elevado. Quando o aço é exposto a temperaturas elevadas, ele passa por modificações em suas propriedades físicas, sendo que ocorre a redução da resistência ao escoamento e à ruptura, bem como do módulo de elasticidade, além de provocar fluência nos aços expostos em temperaturas acima de 250 graus Celsius a 300 graus Celsius. As altas temperaturas modificam as propriedades mecânicas dos aços estruturais, pois acima de 100 graus Celsius há uma tendência a se eliminar a definição linear do limite do escoamento, surgindo reduções acentuadas das resistências de escoamento, bem como do módulo de elasticidade. Um exemplo da temperatura elevada em um caso real é quando ocorre um incêndio. Uma estrutura considerada segura na condição excepcional de um incêndio é aquela que, com ou sem proteção contra incêndio, tem grande probabilidade de resistir aos esforços solicitantes em temperatura elevada, de forma a evitar o seu colapso. O aço, quando submetido a altas temperaturas, sofre redução da sua resistência e da sua rigidez. Tais reduções devem ser consideradas no dimensionamento das estruturas em situação de incêndio, para a garantia da segurança requerida. Uma vez que o incêndio é uma ação excepcional, isto é, de pequena probabilidade de ocorrência, não faz sentido dimensionar uma estrutura para que essa resista, em condição de incêndio, aos mesmos esforços atuantes à temperatura ambiente. Isso tornaria antieconômico o projeto. Desse modo, sob incêndio, deve-se evitar que a temperatura de colapso do aço seja atingida.